Olá, saudações, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Fazer mais uma gravação aí. Já tem alguns dias que a gente não grava, né? Um tempinho já. Eu admiro muito quem consegue estar mais ativo, né, na internet, colocando vídeo sempre e tal. E eu tenho essa dificuldade aí, né? Mas admiro muito quem consegue. E eu prefiro não, né? Eu consigo colocar vídeo, mas quando me lembro de alguma passagem, algo que seja mais relevante. E é bem tipo não. Se eu vou fazer um vídeo pra ficar tipo jogando conversa fiada e tal, né? E eu ver que não vai ficar legal, eu já nem faço. Mas enfim, dizendo isso, então devemos entender que hoje tem assunto. Eu tava me lembrando de um bom tempo atrás, isso aí já deve ter uns 2 anos ou mais, um fato que ocorreu e que me lembrei dele agora, a respeito de 2 amigos meus. 2 amigos. Eu espero que vocês me entendam. Vou tentar ser bem claro, bem simples, né? Não julgo ninguém. Eu cuido da minha vida. Quem me conhece sabe a minha maneira de agir, né? Vou dizer assim que eu não sou um crente bitolado que fico pegando no pé das pessoas, não fico. Mas também não nego uma palavra para ninguém. Se a pessoa tiver sede da palavra, fome, e quiser vir conversar comigo, vai ter assunto. Agora, se for para eu bater de frente com alguém, sabe, aquele negócio de debate, e não sei fazer isso, não sei. Porque eu tenho minhas convicções, tenho, né, a minha opinião formada, mas eu respeito muito a opinião dos outros. Tipo, se a pessoa fez uma escolha e tá convicta nela, e se a pessoa quiser debater comigo, tipo, né, um debate ali e tal, não vai dar certo, porque não vai ser comigo. Discussão de ideias. Agora, se a pessoa vir questionar e tal, aí sim. Se alguém vir perguntar pra mim o motivo da minha fé, aí é lógico que eu vou, né, vou explicar o que aconteceu, da maneira que foi. Mas gosto muito de ouvir os outros. Quem me conhece, mais uma vez, vou dizer, se a pessoa quiser chegar pra mim e explicar o motivo da fé que ela tem, nossa, eu vou ficar muito feliz em ouvir. Gosto muito de ouvir. Mas da história que aconteceu foi o seguinte: um irmão da igreja, de outra denominação, que não é a minha, eu sou um assembleiano da Assembleia Missões, mas havia um irmão falecido já, morreu novo, rapaz, teve um infarto, mas ele tinha as dificuldades dele, mas segundo ele tinha aceitado Jesus e estava buscando, estava num processo de cura, de libertação, de santificação, sabe como é que é? E vivendo aquilo ali. E quem via ele entendia que realmente ele tinha problemas. Mas a gente conversava muito, combinava muito com ele, né? Eu chegava para ele: a paz do Senhor, irmão. O nome dele, Antônio. Ele era um borracheiro. Ele era um borracheiro, tipo o borracheiro nato, o borracheiro original. Eu acho que ele nasceu para ser borracheiro. O cara era bom no que fazia. E a gente trabalhou ali
deve ter trabalhado a vida toda naquilo ali. E só que ele bebia. E aí um dia eu lá conversando com ele e tal, conversa de irmão, né? Que eu gosto de perguntar, e aí como é que tá a vida, como é que tá as coisas, como é que tá a vida espiritual, como é que tá indo. Aí ele contava que tava indo na igreja e tal. Aí um outro colega meu que viu essa conversa, que não é convertido, que é um católico não praticante, né? Porque existem dois tipos, né? Tem o católico que é praticante e o católico que não é praticante. Eu durante 40 anos fui católico praticante. Então eu admiro muito quem é praticante. A pessoa quando diz que eu sou católico, mas não sou praticante, na realidade não é nada, né? Porque não tem como você viver uma coisa que você não pratica. Enfim, aí esse colega meu falou assim: ô Valdir, ainda falou assim, o compadre Tonho, chamou de Tonho, compadre Tonho, ele não é crente? Eu falei, é. Mas e aí, ele não bebe? Como é que fica isso se ele bebe? Aí no dia eu falei pra ele assim, ó, a resposta que eu dei pra ele foi a seguinte: falei, eu vejo nele uma pessoa que tá buscando melhorar, buscando a santificação, né? Porque não há ser humano pronto. Nós todos estamos no processo. E só dele assumir, né? Assumir a condição, dizendo que é convertido, assumir o nosso Senhor Jesus Cristo publicamente e passando por dificuldades, eu disse que ele estava num processo de tratamento, de cura. Porque muitas pessoas têm a ilusão, a ideia de que a pessoa vai e se converte e se torna um ser perfeito. E para ser crente tem que ser perfeito. E aí não pode pecar, não pode errar, e não existe isso. Não existe ser humano que não erra, não existe ser humano que não peca. O único ser humano que já viveu, que já existiu, foi Jesus Cristo. Mas não mais pode pegar o crente mais sandarrão que existir. Ele vai ter suas dificuldades, vai ter seus momentos de queda, de pecado. Então o ser humano peca. E foi a resposta que eu dei para ele. Passado um tempo, um bom tempo, o que aconteceu? Eu conversando com um outro colega meu também, dizendo a respeito de céu, inferno e tal. E ele disse pra mim assim: olha, eu acho que eu não vou pro inferno não, porque eu não desejo mal pra ninguém, eu sou uma pessoa boa. E aí, o que eu fiz? Fiquei quieto, né? Não sei se foi certo ou errado, eu fiquei quieto, porque a omissão também é um pecado. E eu deveria ter me manifestado no momento, mas aquilo ficou na minha cabeça. E agora eu me lembrando disso, hoje eu me lembrando disso, isso aí coisa de 2 anos atrás o primeiro fato, e o outro deve ter uns 6 meses ou mais. E me veio a vontade de fazer esse vídeo, dividir com vocês essa história. E a conclusão que eu cheguei, que pode ser o ser humano mais justo, o ser humano mais caridoso, o melhor ser humano que já existiu na face da terra, o homem que tenta ser justo, tenta não fazer o erro, uma pessoa que seja moralmente correta, se é que existe. O que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai receber os frutos desse tipo de vida aqui na terra. Porque se você é uma pessoa honesta, correta, que não prejudica ninguém, você está praticando a lei da semeadura. Então vale a pena ser honesto, vale a pena ser correto, vale a pena ser caridoso, porque aquilo que você semeia, você colhe. Mas, entretanto, o ser humano mais justo, mais caridoso,
da moral mais ilibada, né? Sem Jesus Cristo, ele não vai ser salvo. Porque o ser humano nunca foi salvo pelas obras. Obra não salva ninguém. Mas e qual que é a evidência de salvação então? Porque se você está dizendo que o crente também peca, é a gente reconhecer a nossa incapacidade de ser santo na totalidade da palavra. Nós buscamos a santificação, é o que está escrito, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então o convertido, ele vive um processo de cura, como eu disse antes. A pessoa vai sendo transformada dia a dia, e não é para receber algo, é por aquilo que já recebeu. Aquilo que nos constrange é porque nós sabemos que quando pecamos, quando erramos, nós pecamos contra Deus. E nós estamos colocando à prova ali o sacrifício de Cristo. Então, cada vez que o ser humano, o crente, ele peca, o que ele tem cada vez mais é a consciência de que ele não é capaz de se salvar. E ele se sente cada vez mais dependente de Cristo. Porque Cristo viveu em santidade, em perfeição, morreu na cruz, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele viveu a nossa morte. Então Cristo morreu em nosso lugar. E por isso o crente tem a confiança da salvação, não pelas obras, mas pela graça que há em Cristo Jesus. Então, quando nós pecamos, a tristeza é de que porque nós estamos decepcionando alguém que deu a vida por nós. Então não é para parecer mais santarrão, para parecer perfeito. Ao contrário, porque a Bíblia diz que Deus é luz e o pecado é trevas. Então, à medida que o crente, quanto mais se aproxima de Deus, mais fica em evidência o lado do pecado. Então, quanto mais próximos de Deus, mais é evidente o nosso pecado. E quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, mais nós nos arrependemos e aproximamos de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, mais fica evidente o pecado. Esse é o processo de conversão do crente, até o dia que Jesus vem e o leva. E ninguém sabe que dia é esse. E sempre Deus vai nos achar no processo, no tratamento, no processo de cura. Porque perfeição só quando Cristo voltar. Porque aí a palavra diz que nós receberemos um corpo incorruptível, um novo corpo. E ali sim haverá perfeição, haverá totalidade, para adorar a Deus em totalidade. Mas enquanto vivemos aqui, o pecado não é evidência de condenação na vida do crente, e nem uma vida, entre aspas, de santidade do ser humano sem Cristo é evidência de salvação. Então, é necessário reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de ser perfeito, e nos agarrar a Cristo como o único meio de ser salvo, o único meio de ser justificado, porque justo não há ninguém. O único justo é Jesus Cristo, e Ele se ofereceu para nós e por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos justificados e comparecer diante de Deus como justos em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Se você gostou, quero já te agradecer. Deixa aí seu joinha, seu like, seu comentário. E vocês são muito bem-vindos aí ao canal, a Boleia, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. E Deus nos permitindo, vamos trazer mais um vídeo para edificação aí das nossas vidas, assim que Deus nos der uma palavra. Amém? Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.